O segredo das letras Mema e Nuna. Shalom, shalom, eu sou a Mora Hayá, estamos de volta em nosso canal Mahanaima, este espaço reservado para a alma israeli, aquela alma que quer se reconectar com o sagrado, com o divino, Baruch Hashem, aqueles que são filhos da luz. Por quê? Porque desejam a luz, apenas por isso, Baruch Hashem. Hoje vamos estudar mais duas letras do alfabeto hebraico. Hoje vamos ver a mema da forma que ela aparece no início e no meio das palavras, e a mema da forma que ela aparece no final, a mema sufit. Também vamos estudar a nun também do início e meio, que é um formato diferente, e a nuna sufit. Baruch Hashem, vamos iniciar pela mema. Então, vamos ver primeiro aqui a mema da forma que ela aparece no início da palavra e no meio. Logo de cara aqui, nós vemos que tem duas letras compondo a mema. Observar aqui o formato da mema. A mema ela é composta por duas letras. Nós vemos aqui uma letra no lado direito dela e no lado esquerdo outra letra. Essa aqui já está bem claro que é uma vav, né? Uma vav tá aqui. E aqui do lado, nós estudamos na última aula que foi a kaf, não foi? Assim, né? 2 iudo, né? E todo aquele significado da kaf. Então, porque a gente viu que a lamed era uma kaf, só que com vav na parte superior. Já a mema, o vav vai aparecer alinhado na mesma posição da kaf. O que isso vai nos mostrar? Isso vai nos mostrar que para eu utilizar a força da lamed, eu tenho que fazer uma escolha entre a vida e a morte, não é assim? Fazer o caminho, a escolha, sair da morte para a vida, ou seja, deixar o Yud de baixo, abandonar a árvore da morte e passar a utilizar na minha vivência apenas as características da vida, que é o Yud superior. E nisso eu vou pegar aqui, então, um Vav que vai me elevar até Keter, até Atzilut, não é assim? Só que dessa vez o Vav ele não vai aparecer fazendo um caminho até Atzilut. O Vav ele vai aparecer alinhado com uma Kaf. Isso quer dizer que neste meu processo de escolha entre vida e morte, eu tenho uma conexão com o divino páreo a páreo, ou seja, eu não tenho que fazer a caminhada, ou seja, aquela questão da techuvá, né? Muito, como é que eu posso dizer, muito explícita como a lamed, né? Na lamed, eu falei lá que era para o mês de Elul, não é mês de Elul, quero corrigir, é mês de Tishrei, é o mês de Rosh Hashanah, onde se eu não me esforçar, não tem jeito, é queda mesmo. Então eu vou ter que fazer um caminho de subida. Quando a mema aparece, a mema, ele em si, naquele mesmo ensejo que ela está, a vivência que a pessoa está ali com a mema, naquele mesmo ensejo, naquele mesmo patamar, vamos colocar assim, eu tenho uma vav, eu tenho algo que vai fazer uma reconexão com a vida. Por isso que a mema, ela escreve a palavra maima, né? Vamos escrever a palavra maima. Maima é água, água. Água é mema. Mema, ma. Aqui tem uma iud, outro iud com um mema sofit. Aparece um mema escrito de início e um mema no final da palavra, 2 iud no meio. Por quê? Porque isto é um plural. A água, ela é tida como chamaima, né? Os céus para o hebraico, para o ivrit. Estes dois termos são plurais. Por quê? Porque os céus se referem a Sefirot. A Sefirot não é uma só, são várias. Então, por isso, chamaima. Por isso é algo plural. E a água também é algo plural. Por quê? Porque a água, ela está presente em várias partes do chamaima. Não existe só uma água, um tipo de água. E essa água dessa mema que nós estamos falando aqui, principalmente está ligada à água da criação. Porque o mundo de Binah, de Beriah, o mundo da criação, é o mundo das águas. Baruch Hashem. Então,
a gente sabe que até aqui no mundo físico, através da água que nasce uma nova criatura, né? No útero de sua mãe tem o quê? Água. É da água que gera a vida física. Por quê? Por que da água que gera a vida física? Vamos fazer o esquema da Sefirot aqui para a gente poder entender? Não, vou apagar a mesma Sofite aqui, que eu não vou falar dela agora, né? Vamos ver aqui a questão da Sefirot. Olha, vamos desenhar aqui o esquema da Sefirot. Nós temos Keter, Chokhmah, Binah. Aí aqui eu tenho Chesed, Gvurah, Feret, Netzach, Hod, Yesod. E aqui embaixo, Malchut. Inclusive, com Mema. Né? A gente vai entender agora por que Malchut é escrito com Mem. Né? Então, aqui, entre as Sefirot, existem os caminhos. Aqui eu já comecei até a traçar alguns. Né? Vamos nos ligar agora para estes caminhos na horizontal, certo? Não vamos nos ater-nos das verticais, nem dos ângulos, né? Vamos ligar agora nos das horizontais. Existem 3 letras que são letras mães da criação. China, ele vai aparecer neste primeiro vértice aqui, horizontal. O China, que é o fogo, fogo, é o China, certo? Depois vai aparecer o Aleph aqui, Aleph entre Hesed e Gvurah. O Aleph é o ar, a vir, Vav, Hirik, Yud, Resh. Aleph, Vav, com Yud e o Resh. Avir é o ar que está representado pela letra Aleph aqui. E o outro elemento, que são os 3 elementos que formam a vida, que acaba por criar a terra, é o elemento água, que é a letra Mem, que vai aparecer nesse último vértice aqui, horizontal. Maima, como nós já vimos, Maima. Água. Então, o fogo, o ar e a água se juntam para criar a terra, né? O fogo é o primeiro porque é dito que o Eterno, que é o que criou tudo, ele é fogo consumidor. Então, essa essência do fogo, né? Este fogo que nós conhecemos aqui, ele já é algo que já é quase físico. Não é totalmente físico, mas é quase físico. O fogo que existe nestes mundos superiores é um fogo mais apurado, né? Algo mais transcendental, algo mais de uma substância mais pura. É diferente do fogo que temos aqui. Mesmo assim, o fogo que temos aqui é o elemento mais próximo da espiritualidade. Por quê? Porque justamente o fogo é o primeiro elemento que vai aparecer para a criação das coisas, certo? Então, o fogo vai estar em cima, depois aparece o ar. O fogo gera o ar. É do fogo que gera o ar na criação, certo? O fogo, ele é alimentado pelo ar. Interessante, né? E dele é que é gerado o ar. E depois, com a mistura de fogo e ar, porque o ar contém umidade, então o fogo é como se o fogo derretesse, vamos colocar assim, uma ciência muito singular, que é do Eterno, algo muito transcendental. A gente, nem a nossa mente tem a capacidade de conceber tais coisas. Contudo, a gente estuda o básico, né, para poder ter uma noção mais ou menos de como foi o que aconteceu, né? Claro que a gente aqui só está passando relance, não estamos falando tintim por tintim, porque também não temos nem tempo para parar nos elementos agora, certo? Então, o fogo, ele se mistura ao ar e nasce a água dali. A umidade, né, que é derretida, ela é a água. E da água, que é algo mais físico, é que vai surgir, então, com a mistura de fogo, ar e água, vai surgir o elemento terra, certo? Eretz. Mas a terra, não vamos nos ater para a questão da terra hoje. Vamos parar na água. A água, então, é aquilo que vai gerar, vai dar possibilidade da fisicalidade. Então, o Mema está aqui para fazer a continuidade nisso. Nós não temos nenhuma letra para poder
representar a terra, porque a terra é a mistura de tudo, das 22 letras, certo? Então, a mema, a maima, é que vai gerar a possibilidade da fisicalidade ocorrer. Por quê? Porque na construção da letra mema, nós já temos aqui o quê? O vava. E o vava, a gente sabe que é os 6 lados. É o físico. Então, o kaf, que é vida e morte, junto com o físico, né? Que dá a possibilidade de existir a terra, de existir o mundo físico, na realidade física, através desta letra, que é a letra que traz o elemento água. Baruch Hashem. Outra coisa interessante é que a maima, o mema, é o terceiro elemento. E o que é que isso tem a ver? Nós sabemos que o número 3 é muito relevante. Porque, como eu falei para vocês quando eu estava ensinando a letra Gimel, algo que a gente faz 3 vezes, aquilo é como se fosse o quê? Uma firmeza, aquilo te torna um juramento. Quando eu faço 3 vezes, eu estou firmando, né? Como eu disse, o tripé, né? O tripé, se for fazer uma cadeira de uma perna, não fica em pé, com uma perna só. Se eu coloco 2 pernas, também não se sustenta. Mas quando eu coloco uma terceira perna, ela começa a ter uma base, né? Então, depois do surgimento do terceiro elemento, que é a água, então começou a existir então a conexão, a base, o triângulo, né? Que é chamado de portal. Então, teve então a possibilidade de existir esse portal para a vida. Exatamente isso, portal para a vida. Por quê? Porque o útero da mãe é um portal para a vida física. Qualquer mãe, de qualquer natureza, certo? Inclusive o útero de Biná, que é o útero da criação em geral. Então, ali onde se manifestou o mema, manifestou em Biná, assim vocês podem dizer assim, mas o Shina que está aqui, né? O Shina que está ligando Rohma a Biná, não é a mema. O Shima, ele está ligando por quê? Porque o Shina é o primeiro momento que o Eterno está fazendo o seu derramar. Ele faz as conexões primeiro com o Shina, né? Mas depois, todas as Sefirot, que no início, entenda, cada Sefirot, dentro de cada Sefirot tem mais 10, tem mais 10, tem mais 10. Eu estou falando das iniciais. Então, nas iniciais, para que elas pudessem ter um espaço, vamos botar assim, na realidade, primeiro manifestou a letra Shin, certo? Mas depois, conforme elas vão elas mesmas vão se recriando umas às outras, então a manifestação que vai acontecer quando realmente vai ocorrer a criação de tudo, que o Eterno abre a boca e fala Bereshit, então é a letra mesmo que vai atuar em Biná, dentro de Biná, não na conexão, mas dentro dela, dentro da Sefirá, Baruch Hashem. Então o elemento que trouxe a possibilidade para que existisse o mundo físico foi o elemento água, que está totalmente ligado à letra Mema. A letra que tem dentro dela vida e morte e ao mesmo tempo uma conexão com a subida para cima, uma transformação. Por isso que a Maima, a água, ela purifica. Por quê? Porque mesmo que a pessoa esteja deste lado da Mema, ela toca alinhado, não tem que fazer esforço para subir. Ela está alinhado ao conector da vida, certo? Então, a pessoa que utiliza da mema, da água, ela fazendo mikveh, por exemplo, vamos escrever mikveh? Mikveh, mema, hirik, kuf, sheva, vav, rei. Mikveh, com mema também. O mikveh, ele traz purificação pelo fato de que a pessoa pode estar nessa região aqui, que é a região da morte, mas ela está próxima, ó, na mesma linha, vamos botar assim, ela está bem próxima ao conector, que é o Vav, da vida, Baruch Hashem. Então a pessoa tem uma chance muito mais forte de fazer esta transformação. Por isso que o meme é o 40, né? Nós estudamos, tem um vídeo sobre o 40, que o 40 é o número da transformação. Tudo que passa por 40 tem uma transformação.
os sábios da grande assembleia, né, que existiram ali no tempo de Ezra, eles fizeram um jejum de 40 dias. Este jejum, a gente sabe que eles comiam de noite, não comiam durante o dia, a parte clara do dia, para poder diminuir o poder da idolatria no mundo. Eles conseguiram diminuir o poder da idolatria com esses 40 dias de jejum. Eles conseguiram transformar a realidade. Contudo, o Eterno também diminuiu profecia, né? Porque tem que ficar, como eu posso dizer, este mundo é dual. Você vê o Mema, ó, morte e vida. Entendeu? O mundo físico, que o Mema gera o mundo físico. Então, o mundo físico, ele tem que ter a dualidade. Por quê? Porque senão a gente não tem como fazer a escolha. Nós precisamos escolher a Deus livremente. Temos que ter a visão de pelo menos duas opções, vida e morte, não é verdade? Para a gente poder demonstrar de forma livre o nosso amor ao Eterno, ao Divino, Baruch Hashem. Então, o 40 produz transformação. A gente estudou lá, depois vocês assistem o vídeo sobre o 40 para compreender melhor, até por conta do período que nós vamos passar de 40 dias até Yom HaPurim, após o Rosh Chodesh de Elul, não é verdade? E neste período nós temos uma grande possibilidade de nos conectarmos também com essa questão da Mema, do 40, fazermos mikveh, purificar nosso corpo, e assim nós vamos fazer uma transformação. Não é verdade? Baruch Hashem. Algo muito importante, que eu apaguei aqui, que eu estava com uma caneta muito clara, eu consegui uma caneta melhor, mas eu vou tornar a fazer aqui o esquema aqui para vocês. Vamos supor que é a Mema da árvore da vida. Ao lado da Mema aqui vai estar, sabe quem? Netzach. E aqui, Hod. E aqui vai ter essa conexão, esse caminho com a Mem. Certo? Aqui embaixo vai estar o Yesod, vou desenhar aqui, o Yesod aqui Malchut. Certo? Baruch Hashem. Aqui vai ter o Tav de Teshuvah, lembra? A gente já estudou. Baruch Hashem. Aqui já é outra letra, mas não vamos nos ater neste caminho vertical. Vamos ver o caminho horizontal hoje. Hoje é a Mema aqui que vai nos trazer sabedoria. A Mema, ela está equilibrando, ó, ela está sustentando Netzach e Hod. Quem é Netzach e Hod? Netzach é a conquista, a vitória, a perseverança, na eternidade, né? E quando ela está desequilibrada, ela é o quê? Impulsos, né? A pessoa viver como um animal, pelo instinto, né? E a Hod é o quê? É a kavod, é a honra, a glória do divino, é a revelação divina. Profecia aparece em Hod. Né? A roda, se a pessoa estiver desequilibrada, ela fica vaidosa, né? Porque eu tenho revelação. Muita gente com roda desequilibrada, né? A roda desequilibrada traz vaidade, o orgulho exacerbado, né? E olha quem sustenta eles dois, a Mema. Agora olha que interessante, acima aqui deles está Feret. Feret, a gente sabe que é o ponto do desejo do coração. Israel está ligado a esta Sefirá. Esta Sefirá é o ponto, é daqui que surge a vontade de crescimento, a vontade de evoluir, né? E ela está intrinsecamente ligada a Hesed e a Gvurá, porque Gvurá e Hesed como eu posso dizer, elas são tratadas pelas de cima. E isso vai puxar, vai incentivar. A gente já estudou isso aqui, não vou repetir. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Neste esquema da árvore da vida, é um corpo do ser humano espiritual. Então vamos ver. Aqui é os braço direito, braço esquerdo. Aqui é o corpo, o tronco, certo? Aqui é a coxa, chamada de perna direita. E aqui é a perna esquerda. O órgão sexual é o Yesod, certo? E aqui a Malchut, ela está aqui no meio, mas ela é considerada os pés, certo? Do ser humano. É considerada aquilo que toca o solo, que toca o físico, né? Então, o que vai sustentar? Vamos pensar. O que vai sustentar a Tiferet, que é o corpo? O quadril, não é verdade? Então, essas duas pernas aqui, as coxas, é o que sustenta o corpo que tá. Se Hasver Halila, a pessoa perde as pernas, ela não consegue ficar em pé sozinha mais. Só se coloca uma prótese. Mas se ela não tiver a prótese, ela vai ficar deitada.
Por quê? Porque as pernas é o que faz erguer o corpo. Certo? E olha o que está sustentando aqui. Quem é a letra responsável pelo esse sustento? A mem, com tudo aquilo que eu falei. Que a pessoa precisa, então, escolher aqui, fazer a escolha aqui, se ela quer morte ou vida. Se ela quiser, tiver na morte, mas ela quiser a vida, ela tem esse caminho bem fácil aqui, ó, bem rápido, de se erguer para a vida. Mas é uma escolha. Como eu disse, é livre, né? Então, a mem, ela está envolvida no sustento do corpo espiritual, no sustento da Tiferet. Se a pessoa não conecta bem com a mema, não faz o 40, não usa a mema para se transformar, a Netza e a Hod ficam enfraquecidas e não sustentam o corpo espiritual. Não é verdade? E o que isso simboliza, esse sustento do corpo espiritual? Olha que palavra maravilhosa aqui, ó. Todos conhecemos. Ainda tem mema, ó. Emuná. Emuná é o quê? Fé. Fé é aquilo que faz sustentar a espiritualidade. Por isso que é dito que a fé salva. Mas não é só a pessoa acreditar em Deus. A fé que se sustenta. A fé no sentido de ter Netzach e Hod equilibradas e firmes, fincadas no chão, que vai fazer a conexão correta com Malchut e colocar Malchut para tocar Atzilut. A cabeça vai ficar lá em cima, lá em Atzilut. Se o pé tocar o chão, ele vai fazer o sustentamento para levantar. Caso contrário, sabe o que acontece? A cabeça fica no chão. E se a cabeça ficar no chão, não está tocando Atzilut, não. Está tocando o abismo. Veja a importância da mem. Se a mema não estiver sendo utilizada, se a mema não for conhecida pela alma do ser humano, o Keter, a cabeça que é a coroa do ser humano, vai estar jogado no chão, no abismo. Não vai estar erguido, não vai estar ereto, de acordo com o Meler, como eu já ensinei para vocês, que o Meler, Moar, cérebro, né? Lev, coração, e Kavod, é o fígado, que vai ficar nessa posição de pé, que os animais, como eu já disse para vocês, eles ficam na horizontal, cabeça e cauda, corpo, final do corpo, aqui, tá tudo alinhado do mesmo jeito, eles estão sempre prostrados. Já o ser humano, não, o ser humano tem a possibilidade de se erguer, ele pode colocar a cabeça para cima, com a Netzach e a Hod sustentando aqui a Malchut no chão, não se importa com o desenho. Né? O importante aqui é compreender o conceito. Baruch Hashem. Então, olha que riqueza que é a Mem. Né? E vamos ver a Mem Sofit um pouquinho, porque senão fica muito grande a aula. Temos que ver também a Nun. Baruch Hashem. Então, vamos desenhar aqui a Mem Sofit. Eu já falei para vocês em outros vídeos que as letras finais, as letras Sofit, elas que deram, então, o passo inicial para a criação da criatura. Por quê? Porque se não tivesse uma limitação da luz, não existiria a possibilidade de haver outro ser, o dito que é a criatura. Por quê? Porque seria sempre a luz. Era necessário uma limitação. E a Mem, olha como é que ela é. Ela, exatamente, é isso que ela é. A limitação, fechou. Não tem para onde correr. Fechou aqui dentro, para aqui dentro começar a funcionar. Porque o Eterno, então vamos botar aqui que ele fica circundando por fora, Ele na sua plenitude. Não é que ele não está aqui. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Mas só que, no ponto de vista da criatura, o Eterno, ele não está aqui nesse espaço aqui, nessa barriga, nesse útero. Ele não está dentro do útero da água aqui. Por quê? Porque senão nós não nos identificamos individualmente. Entende? Então aqui o meme é justamente o quê? O útero, a água, o útero aqui vai surgir a criatura. Você vê que das letras Sofit, a primeira que vai se apresentar é a Kaf, que a gente viu ontem, e logo em seguida a Mem. Por que a Kaf tem que se apresentar primeiro? Porque a Kaf vai trazer a questão da dualidade. Então tem que existir este conceito de dualidade, depois uma restrição para que essa dualidade funcione dentro de algo fechado,
Então, aqui tem uma kaf, ó. Continua o desenho, ó. Kaf, daqui para cá é kaf e aqui é o vav. A gente pode desenhar a kaf assim e o vav assim, não pode? Baruch Hashem, desse jeito. Só que aqui eu uni, ó. Eu uni os dois aqui, ficou o mem, sofito. Entende? Então, esta é a sabedoria por trás da mem. Existe mais, porque a gente sabe que a Torá, ela é infinita. Mas vamos parar hoje nessa sabedoria da mem. E sempre que vocês forem meditar sobre mem, em alguma reza, ou na Torá, nos Pasukim, essa sabedoria vai ajudar vocês a conectar com o sod, com o segredo do texto. Baruch Hashem. Isto é Kabbalah. Recebimento da sabedoria divina. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então eu desenhei aqui mais ou menos como aparece a Nuna nos textos sagrados, certo? A gematria da Nuna é 50. 50, eu já falei com vocês, vou repetir a questão dos portões de espiritualidade, tanto para cima quanto para baixo. A Nuna, ela vai trazer este conceito de que nossa alma pode se elevar depois da queda de Biná, né? Depois de Beriá para baixo, ela pode passar por 50 portões de pureza e santidade e pode também descer nos mundos inferiores 50 portões de impureza. E se caso a pessoa cai lá no 50º, no portão 50 da impureza, ela é cortada, é o carrete, certo? Então, o Nuno vai trazer essa áurea, né, de queda, né? Inclusive, ela tem uma sofita, justamente porque ela tem essa inclinação, certo? Tanto que aquele Teilim 145 de David Ameller, ele não põe a Nuna. Ele não põe a Nuna para não trazer essa essência que tem na Nuna, de queda. Ah, mas a Nuna só é coisa ruim? Não, não é que ela só seja coisa ruim. Mas como ela traz a possibilidade da pessoa ser totalmente cortada sem ter jeito para a pessoa, né? A alma que eu falo. Então, David tirou. David não colocou a Nuna para que o Salmo 145 não se conectasse com algo que poderia trazer uma aniquilação da alma da pessoa. Baruch Hashem. Então, vamos lá. A Nuna, ela tem essa questão dos 50 que pode subir ou descer, certo? A gente prefere que suba, né? Baruch Hashem. E ela tem as coroas, os tagina. Ó, tagina. Tá, taf. Vai desenhar o taf. Tá, guina. Tagina. Os tagina, que são as coroas, a gente chama de coroas, mas na verdade o nome é tagina. Os tagina, eles são pequenos zaina. Falei um pouco deles já para vocês. Eles estão ligados ao intelecto da alma, certo? E quando a gente vai fazer meditação, é bom a gente olhar os tagina, porque eles são zaina, e o zaina é plenitude, né? E ele plenitude 3 vezes, como eu já disse, quando fala 3, traz uma firmeza, né? Uma questão de ser uma certeza que aquilo realmente vai acontecer. Então, quando você for fazer meditação nas letras que tiverem tagina, olhe para os tagina, mais do que para o corpo da letra. Pode olhar para o corpo? Pode, mas é melhor olhar para os tagina dela. Porque o tagina dela já está lhe dando um aviso. Qual é o aviso? Nesta letra pode ocorrer algo que vai lhe machucar. Então, é bom você não olhar para o que é ruim. Olhe mais para aquilo que é mais puro, que no caso da Nuna são os tagina. Então, várias letras que aparecem em tagina, ali já é um alerta para gente. Qual é o alerta? Naquela letra, o lado ruim, o lado negativo dela é mais perigoso. Então, quais são as letras que tem tagina? Né? Não vou falar todas agora, mas, por exemplo, o Shina tem tagina. E o Shina é o quê? O fogo. O fogo, ele pode ser um fogo que ilumina, que traz o aquecimento, né? Que faz um alimento. Mas o fogo pode destruir. O fogo pode aniquilar. Não é verdade? Então, uma letra que traz um lado negativo muito denso, muito forte, ela possui tagina. Então, quando a letra possui o tagina, você vai se atentar para o tagina, mais para ele, certo? Então, a Nuna, ela é uma dessas letras que possui
o taguino. Aqui eu vejo o quê? Eu vejo um vav, né? Eu vejo um vav. Só que o vav aqui, ele tem uma extensão. É como se fosse o vav, não só ele, mas ele está tendo uma extensão de uma outra letra. Que letra que tem uma extensão aqui que nós estudamos? Ó, tem uma extensão aqui embaixo, ó, que é um iud inferior. Lembra? A kaf. E esse iud inferior é a morte. Então, a nuna, olha para você ver, a nuna, ela tem muito essa coisa da morte, tá vendo? Então, a nuna, ela vai estender muito para a morte, né? Tem o vav, tem a possibilidade de subir, porque nós sabemos que tudo tem um lado bom. Tem os 50 portões para a vida? Tem. Inclusive, tem até o taguinho para dar uma ajudada, né? Porque Papai do Céu quer ajudar, né? Mas olha o tamanhão da morte. Olha o tamanhão da morte. Então, temos que ter bastante cuidado com a questão da nuna, certo? Por quê? Porque cuidado com a nuna. Para não cair no 50º portão da morte. E qual é o cuidado que nós temos que ter? Não praticar pecado de careta. Não deixar esfriar espiritualmente. Não é verdade? Levar o caso na brincadeira, na graça. Olha só. As letras, elas... o corpo... Vamos analisar a nuna aqui. Vou apagar essa parte aqui. Vamos analisar a nuna. A letra, por exemplo, como é que eu vou fazer meditação? Então, como eu falei, tem o taguina, que são esses aqui. Vamos botar aqui em cima, ó. Taguina, que são as coroas, certo? É chamado de coroas, são 3 árvores. Tem também as nekudot, nekudot quer dizer sinais, para sinais que vai dar um som vocal, de vogal, não é? Então, vamos supor que aqui a nuna tinha um rírica aqui embaixo. Então, isso também é importante para a gente se conectar com o mundo espiritual. O som, se eu coloco um rírica, é ni. Se eu coloco um kametz, pode ser na ou no, se o kametz for mais comprido, não é? No, na. Se eu coloco um patá, é na. Se eu coloco um tsere, é ne. E um segol, ne. Ne também. Não é assim? Então, modifica a letra. Se eu coloco um nekudoto com um rolem aqui, no. E se eu coloco um huruk aqui, vai ser um nu, né? Então, isso muda. Inclusive, eu vou fazer no canal o vídeo com a imagem da Tikkun Nefesh. O que é Tikkun Nefesh? Um concerto da alma completamente. E a gente faz o concerto da alma com as Nekud. Eu já tenho um dos vídeos de hebraico que eu falo sobre isso, mas eu vou fazer só da meditação, para a gente poder fazer neste período de Elul, certo? Que é muito importante a gente fazer essas reparações, esses concertos em Elul. Vou fazer Blineder, vou fazer para a gente poder estar fazendo meditação. Então, primeiro, aqui aparece a Tagina, aqui que eu estou mostrando para vocês, depois a Nekudo, é muito importante. Depois, o que é que vai aparecer de importante também na letra? Os teamima, ó, tet, te, aina, a, mema, yud, mesmo sufito, teamima. Esse teamima, na escala, que ele vai aparecer em primeiro lugar de importância. O que é o teamima? São as marcas de cantilação. Quando a gente pega um texto, vamos supor, como o cântico da abertura do mar, ou um texto sagrado da Torá, o Shema Israel, todos eles vão aparecer marquinhas, além das nekudo, que são marcas de vocalização das vocais, outras marquinhas. Estas marquinhas vão fazer o entendimento de se eu pauso, se eu não pauso, se eu dou uma estendida, se eu dou uma ondulada no som da letra. Tudo isso vai mudar a vibração da letra. O mundo, ele é criado por vibrações. Dependendo da vibração, aquilo vai trazer cura, vai trazer prosperidade ou vai trazer coisas ruins, que não precisamos falar os nomes, né? Então, essas marquinhas de cantilação vai fazer essas modulações nos sons das letras e vai fazer com que estas
shefa, que a shefa é o que? É o fluxo, com que este fluxo de luz consiga se mostrar mais facilmente neste mundo. A gente sabe que esse mundo é muito difícil que o Eterno se demonstre sem estragar aqui a criação. Então, a gente tem que passar por certas vias que são as letras, elas que são as conexões. O Eterno deu o que lá no Monte Sinai pra gente? As letras. Foi isso que ele deu. O Eterno entregou a Torá. Ele entregou a Torá como? Escrita com quê? Com as letras. Porque as letras são um caminho de volta para casa. Porque as letras criou as coisas, então com as letras nós podemos voltar. Com o que foi feito, com a origem do problema. Vamos botar assim, que não dizer que a criação é um problema. A queda é o problema, né? Então, com a origem, se a gente toca a origem, a gente conserta, não é verdade? Se eu estou com um aparelho em casa e eu consigo conectar com quem o construiu, que foi a origem dele, os materiais que o fizeram, eu posso fazer reparos nele. Mas se eu tenho um material em casa, um utensílio, e eu não tenho acesso à matéria-prima deste utensílio, eu não sei conectar com quem fez, eu não sei nem conversar, eu não sei nem... eu não tenho ideia, eu não tenho um manual, não tenho nada. Eu não consigo consertar o utensílio, entende? Então, é importante estas meditações e as vibrações corretas com as letras, né? Então, não vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem pegar no Sidur, né, e ver que existe ali marquinhas, né? Vamos supor, essa aqui, ó. Depois, mais na frente, eu ainda estou estudando também, a gente vai estudar isso. Tem uma marquinha assim, ó. Não sei se vocês já viram, desse jeito assim. Isso significa pausa. Se a gente está cantando, tarará, tarará, apareceu assim, que você tem que parar. Aquela palavra que tiver isso aqui embaixo é para você falar ela mais forte e parar. Parar não é parar, demorar, mas dá uma pausa, certo? Se aparecer outra marca de teamima, que pode aparecer, quer ver? Embaixo. Pode aparecer em uma palavra um teamima assim. Depois vocês olham lá. E depois, em outra palavra, mais na frente, pode aparecer um teamima assim. Isso quer dizer que entre essas 2 ou 3 palavras que aparecem estes teamima, eu tenho que falar seguido elas. Vamos supor, se tem aqui, ó, A, B, C, eu tô dando um exemplo. A, B, C com os teamima, ó, vou dar um exemplo aqui. Vamos botar a letra hebraica, né? Pero Hashem. Vou dar um exemplo aqui, uma palavra fácil, ó, lo. Lo é não, lo. Lo. Aí vamos ver que embaixo de lo tem esse teamima. Aí, lo, aí eu vou colocar aqui loze. Loze. E a daima. E a daima é mão. Mãos, né? E a daima. Daima. E a daima. Loze e a daima. E no final, na palavra embaixo de a daima, vai aparecer outro teamima assim. Certo? Então, esses 2 teamim, eles estão fechando uma fala onde eu tenho que falar seguidamente, sem pausa. É isso que quer dizer. Então, loze e adaima. Não está nas mãos, não está nas mãos, não está nas mãos. Loze e adaima. Eu tenho que falar loze e adaima rápido. Tipo assim, eu tenho que falar loze e adaima sem pausar. Eu não posso falar assim, ó, loze e adaima. Não pode. Tem que dizer loze e adaima. Tipo isso, eu tenho que unir as 3 palavras num fôlego só. Entende? Vamos supor que aqui aparecesse aquele outro, ó. Aí aqui este, né? Hoje não é aula de teamim, mas só para vocês compreenderem. Este é a pausa. Estes 2 aqui, esse aqui e esse vai unir palavras que não pode pausar, né? Então, eu vou falar como que eu vou cantar isso aqui. Loze, loze. Eu não fiz uma desunião deles. Eu falei, loze, yadaima. Porque aqui eu pausei. Aí, por isso, aí eu tenho que, no caso aqui, teria que aparecer uma outra palavra para eu poder fazer aqui. Deixa eu colocar uma outra palavra aqui. Vamos colocar a palavra Adam. Adam, que é uma palavra conhecida. Adam. Adam é ser humano, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho que falar unido. Aqui eu tenho que pausar para depois eu falar Adam, certo? Olha só. Então, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou cantilar? Loze yadaimam.
Aqui eu ainda dei uma enfeitada, né? Então não vou poder dar essa enfeitada. Vamos lá. Lozé Yadaim Adam. Entende? Aqui em Adão vai ter um outro ponto de cantilação. Vamos supor que tem uma outra pausa. Isso aqui também é pausa. Pode aparecer lá. Certo? Vou botar uma frase conhecida do Siduro? Peraí. Mais uma aqui. Quando a gente vai recitar os 3 atributos de misericórdia, inicia assim, ó. Vai avor, Adonai. Aí tem esse ponto de teamima. Isso é um teamima. Aqui o Hashem eu deixei com um traço no meio, mas não é teamima não, é só pra gente não escrever direto, certo? Então, vai avor, Hashem, Amonai. Vou falar Amonai. Vai avor, Amonai. Aí eu tenho que dar uma pausa, porque existe essa pausa aqui. Aí eu vou Alpanav Vaikra. Não é assim? Baruch Hashem. Então, não vamos nos estender, mas vocês estão compreendendo. Estas pausas, estas voltas, que tem uns que faz assim também, ó. Parecendo uma aspa, que é pra, né? Então, no Shema, na palavra Havá, tem Havá. Você tem que dar uma... Isso é para criar a vibração. Hebraico é muito grande, não é uma coisa simples, não. Baruch Hashem. Mas a gente está aprendendo aqui, aos poucos nós chegamos lá. Né? Então, em primeiro lugar de importância vai ser o teamim. O segundo é o tagina e o terceiro é os nekudot. E o quarto, menos importante, mas não é que não seja importante, é a forma da letra, que é a chamada ot. Ot significa sinal, ou pulso, né? Pulso de como fosse pulso elétrico, pulso de vida. É a letra, a forma da letra, a forma dela. Como eu falei aqui, tá puxando para a morte. Aqui é um vav que está indicando que vai subir para Tzlut. Tem a questão do tagino que nós já vimos. Então, tudo isso compõe a sabedoria das letras. Baruch Hashem. Na forma de Nuna Sofit, que encontramos no texto sagrado, no rolo da Torá, por exemplo, nós, olhando para ela, nós vemos um Zaina, que o Zaina também é assim. Quando a gente escreve no comum, a gente escreve o Zaina diferente, né? No comum, comumente a gente vai escrever o Nuna assim, a linha passando aqui, verdade? E o Zaina a gente vai escrever assim. Este é o Zaina, este é o Nuna. Mas quando você vai ver nos textos sagrados, ela tem a mesma forma, só que o Zaina, ele está sobre a linha. E a Nuna, ó, ela tem a mesma forma, só que ela desce. Porque a Nuna tem essa coisa da morte que eu falei com vocês. Mas ela possui a Astagim, que pode nos ajudar a subir. Baruch Hashem. Então a Nuna, ela nada mais, nada menos é um Zaina. Mas o Zaina que toca a morte, né? Então, como ela é um Zaina que toca a morte, ela contém dentro dela tanto a questão da queda quanto a plenitude, porque a Zaina é a plenitude, né? Então, quando aparece uma Nuna Sofit na palavra, aquela palavra tem, dentro das outras, né, letras que compõem a palavra, tem essa essência de quê? De poder ocorrer uma queda severa, mas também, você vê que aqui é reto, ó. A pessoa pode. Tudo é querer. Lembre-se, a dualidade, ela existe justamente para que o ser humano, ele faça a escolha, né? Então, com a escolha da vida, a pessoa vai para o elevador, sobe e vai parar nos mundos superiores. Então, ela se eleva através do seu desejo,
Baruch Hashem. Ficamos por aqui hoje com o estudo das letras. Agradeço a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos. Peço vocês que deixem sempre o like e façam comentários. Baruch Hashem, porque isso vai impulsionar ainda mais o vídeo. E o que vai acontecer? Outras pessoas vão ter a possibilidade de também receber este ensino, receber esta água que é a Torá Sagrada, Baruch Hashem, e conseguir fazer a elevação de suas almas. O objetivo principal é levantar Adam, é que Adam se erga, é que nós façamos Sedaká. Sedaká é plantar uma semente, como eu falei lá no vídeo, assistam lá, né? Dentro da terra a gente vem e planta uma sementinha bem pequenininha, é de Sedaká. Mas o que vai acontecer com essa sementinha? Ela vai morrer aqui, ó. Você vê por que a semente morre, né? O que isso nos mostra? Vamos aprender um pouquinho também sobre isso. O que isso quer dizer? A semente vai morrer, ela vai desaparecer na terra. Ela vai se misturar com o elemento terra. A semente não vai ser mais a semente que você colocou aqui, não. Aqui ela vai se deteriorar todinha aqui, ó. E ela vai se misturar com o elemento da terra. Mas depois vai acontecer uma mágica. Qual é a mágica? Vai começar a surgir umas raízes aqui, ó. Que vai, ó, subir. Cada vez mais subir. Se tornar uma grande árvore. Algo que era assim, bem pequenininho, né? E ela também desce, viu? Não só sobe, não. Desce também. Tem a questão da morte também, que a gente tem que estar ligado, que em todo momento você tem que estar escolhendo. É o tempo todo. Você já acorda de manhã fazendo escolha. É assim. Você escolhe, vamos supor, ficar chateado porque tem que levantar, ou ficar feliz porque Deus está te dando um dia de vida. Você pode escolher ir trabalhar e ganhar seu sustento, ou ficar dentro de casa e perder o emprego e perder o sustento. Então você pode fazer a escolha o tempo todo. A vida é uma escolha. Assim que surge a vida. Com a escolha. Baruch Hashem. E a questão da morte da semente? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu pego uma semente que é de Sedaká e eu planto essa semente, eu tenho que desapegar dela, ela vai desaparecer. Eu não posso, o nosso mestre Yeshua nos ensina o quê? O que tua mão direita dá, a tua esquerda não deve ver, não. Ou seja, quando eu faço uma caridade, uma bondade que vem da mão direita, que vem da Hesed, como eu falei, do braço direito, o que é que vai acontecer? Eu não posso pegar minha mão de julgamento e começar a utilizar. Ah, eu tô dando, mas também é um preguiçoso que não quer trabalhar. Tá pobre porque não vai. Tá pobre porque não quis estudar. Então, eu tô pegando a semente e eu tô fazendo... Eu tô pegando ela e retirando da terra porque eu tô querendo que ela sobreviva. Eu tenho que deixar morrer. Eu não tenho que querer a semente de volta. Eu não tenho que pensar em ter um retorno da semente. Porque a semente vai morrer. O retorno é uma geração de vida que é o Eterno que vai providenciar. E não é eu, com minha mão esquerda, com meu julgamento, que vou ter que fazer aquela semente, trazer ela de volta. Ah, eu tô lhe dando, você tem que me dar isso. Então, não foi de Sedaká. Não funcionou. A semente não vai brotar. Entende? É necessário que você desapegue da semente. Você não colocou lá? Deixa lá. Se você colocou lá, é porque foi necessário que você colocasse. Nada é por acaso. Ena od elevador. Tudo é ele. Nós temos contas a acertar com todos ao nosso redor. Se você nasceu numa família A, não quer dizer que você é parente da família A, não. Você só nasceu ali porque você precisa fazer conserto com aquelas almas que nasceram junto com você ali, que habitam aquele ambiente ali. Você tem conserto com elas. Não é questão de parentesco. Você pode ser parente meu. Eu nem te conheço, você nem me conhece. Mas espiritualmente nós podemos ser irmão, mãe, filho, tia, primo. Você entende o que eu tô falando? Não é questão de parentesco. É questão de conserto. Por isso que a gente não pode ir embora desse mundo sem ter dispensado perdão a todos, sem estar em harmonia com as pessoas. A gente tem que deixar os laços, né, de harmonia com os que ficarem aqui. Porque senão tem que voltar para consertar com aquele de tucujo lá. Tem que suportar. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Um exemplo. Nessa vida que a pessoa está vivendo, ele mata alguém. Hasver Halila. Na outra vida, sabe o que acontece? Ele vai ser mãe do assassino, de quem ele matou. O pai. Tá entendendo? Por quê? Porque ele tem que gerar a vida de quem ele tirou a vida.
Existe acertos, consertos da alma. Não tem essa de, é por acaso. Não, não, não. Entende? Por isso que muitas vezes existe muito conflito familiar. Mas eu não consigo me entender com minha mãe. Eu não consigo me entender com meu pai. Eu não consigo me entender com minha irmã. Eu não consigo, nós vivemos em turra. Por quê? Porque vocês são inimigos. Mas o Eterno colocou os inimigos juntos. Por quê? Yeshua já nos ensinou. Tem que amar. Quem sabe tudo é Ele. Vou te falar, viu? Sabe tudo. Baruch Hashem. Quanto mais a gente estuda Ele, mais inteligente espiritualmente a gente fica. Parece estranho ele falar, ame os seus inimigos. Sabe o que ele está falando? De tua mãe, teu pai. Teus irmãos lá na sua casa que enchem a paciência. Teus filhos. Que não te obedece. Que tudo que você fala não faz. E Yeshua fala, ama seus inimigos. Ama. Ora por eles. Não é os inimigos que estavam lá de fora, que quer destruir, aniquilar a nação fisicamente, não, gente. Isso aí você vai orar pelo inimigo desse, para ele poder ter força para acabar de lhe matar? Judaísmo não ensina isso, não. Yeshua não ia ensinar uma coisa dessa, não. Porque Yeshua é judeu. Aqui no nosso canal eu não guarda nada. Eu não guardo nada de vocês. Baruch Hashem, vocês vão gostar daqui, vocês estão chegando agora. Aqui eu falo tudo. Tudo que tem que falar. Sem guardar. Vocês não têm que pagar para receber verdade aqui, não. Viu? Baruch Hashem. Entenda, faça de tzedakah. Morá, você está dizendo para ajudar a senhora. Também, quiser, Baruch Hashem, ajuda. Você viu a situação aí das canetas? Então, ajude quem te ajuda. Plante essa semente. Ajude o pobre. Ajude a congregação que você congrega. A congregação judaica, hein? Não vai ajudar a idolatria, não. Porque se você plantar semente na idolatria, depois você vai coletar os frutos. Lembre-se. Qual é o fruto da idolatria? Karet. Lembra da Nuna? Pois é. Baruch Hashem, vamos ficar por aqui para não ficar muito grande a aula. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.